Aloha, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui já. Vocês estão me vendo? Boa noite, pessoal. Estou respondendo no chat. Tudo bem? Já estamos ao vivo. Não está aparecendo aqui. Tudo bom, gente? Então, boa noite. Eu estou junto com o Rafa hoje, como prometido. Nós vamos conversar hoje sobre o Ho'oponopono, tá? Boa noite, pessoal. Serão muito bem-vindos. Primeiramente, eu compartilho divindade, eu compartilho com cada um desse grupo as memórias compartilhadas com todos que estão assistindo agora e com todos que vierem a assistir essa live posteriormente. Então, já estou vendo algumas pessoas aqui no chat. A gente está vendo, a gente está conseguindo aqui pelo... Heloísa, gratidão. Jaqueline, obrigado pela participação. É um prazer mais uma vez, Selva, participar desse hangout. E onde hoje vamos explorar bastante, bastante não, de uma forma um tanto superficial, né, que é um assunto bem complexo, o Ho'oponopono aliado à física quântica. Tá certo? Vamos falar. Bom, então eu vou perguntar aqui primeiro como que... porque assim, você utiliza o Ho'oponopono como uma terapia. Como uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso. Tá. No que ela te ajuda? O que o Ho'oponopono te auxilia nas terapias que você faz? Na verdade, assim, o Ho'oponopono também ele pode ser utilizado como terapia, mas a essência do Ho'oponopono, primeiro, é você ser 100% responsável pela situação que se apresenta na sua vida. Então, o primeiro pilar, o primeiro passo importante é você se tornar 100% responsável. Então, o Ho'oponopono nós não fazemos para as outras pessoas, nós fazemos para nós. Nós limpamos em nós as memórias compartilhadas com as outras pessoas. Se, por exemplo, se eu sinto um desconforto com alguma coisa que a Selva tenha me falado, isso faz parte de mim de alguma forma. Eu me identifiquei com isso de alguma forma. Então, eu compartilhei essa memória com ela. Então, a partir do momento que eu limpo em mim essas memórias compartilhadas, memórias vamos traduzir por sentimentos negativos. Então, no nosso subconsciente, na nossa mente subconsciente, no Ho'oponopono, nós chamamos de criança interior, que é um Nihibini. Então, a partir do momento que eu me identifico com essa situação, com um sentimento, uma emoção que me traga um desconforto, eu limpo em mim essas memórias compartilhadas, e a partir do momento que eu limpo em mim, como elas são compartilhadas, tudo está unificado, isso vai ajudar também no sentimento, por exemplo, que a Selva tenha trazido de alguma forma para mim. Então, como elas são compartilhadas, a partir do momento que eu limpo em mim, vai limpar na outra pessoa também, porque elas são compartilhadas, de uma forma ou de outra, entendeu? Então, esse é o processo, então, eu utilizo para a limpeza das memórias, Selva, das limpezas das memórias que estão no nosso subconsciente, que é a nossa criança interior. Então, é muito importante você tratar a sua criança interior. Tá. Porque tem muita gente que fala, né? Tem muita gente que pergunta, o Ho'oponopono, eu briguei com o meu namorado. Uhum. Tá? Então, são duas perguntas, né? Primeiro, como eu faço para fazer as pazes, né? Se o Ho'oponopono serve para isso. Uhum. E em segundo, se eu briguei, se ele pode voltar para mim. Funciona, né? Tem pessoas que perguntam. Então, primeiro, se você sentiu algum desconforto em relação a isso, se você brigou com seu namorado e você sentiu esse desconforto nisso, primeiro tem que ver o contexto como um todo. Né? Sim. Entender o contexto. Você brigou com ele, isso te causou desconforto.
você tem que limpar em você essas memórias que compartilhou, porque você se identificou com isso. Então, você limpa em você isso, essas memórias desse desconforto, pode ser traição, não sei, qualquer tipo de situação que você limpa em você essas memórias, se limpa através de 4 frases, depois eu vou explicar o significado das 4 frases. Você limpa em você, e a partir do momento que você limpa você, o objetivo do Ho'oponopono é você trazer a paz interior, entendeu? A partir do momento que você tem a paz interior, e você deixar a divindade atuar sem criar a expectativa, a divindade sabe o que é melhor, não o que você quer, mas o que é melhor para você naquele momento, entendeu? Então, se ele vai voltar ou não, é a divindade que vai atuar. Então, por isso é muito importante não criar expectativas em relação ao Ho'oponopono. Nós não fazemos o Ho'oponopono para atingir algum resultado. Não é esse o objetivo. O objetivo do Ho'oponopono é você limpar as memórias compartilhadas, entrar em estado zero, deixar a divindade atuar e limpar todas as memórias. Porque, Selva, você não pode servir a 2 senhores. Sim. Tem até uma trecho da Bíblia que fala que você não pode servir a 2 senhores. Ou você escolhe ficar refém das suas memórias, sim, ou você escolhe limpar suas memórias. Então, você não pode servir a 2 senhores. Ou você continua refém das suas memórias, dos seus pensamentos negativos, ou você procura fazer a limpeza constantemente. Então, se ele vai voltar ou não, aí é a divindade que vai atuar. Sim. Bem, eu vou falar um pouquinho nos termos da física quântica, porque tem muita gente que não acredita, quando você fala, por exemplo, que a gente não pode servir a dois senhores. Isso. Tem gente que não acredita nada disso, tem gente que não acredita, não tem religião, tem gente que, enfim, que age muito mais pela lógica. Bem, a física quântica eu vou ser bem sucinta, porque é um tema muito longo, e se eu começar a discursar aqui, a gente não termina uma vitória. Mas, assim, em termos bem práticos, todos somos feitos de energia, todos temos um campo quântico, né, que para os místicos a gente chama de áurea, que nos rodeia. Essa áurea tem conexão com o todo, com tudo que tem energia e que se conecta, ou que alguma vez teve uma relação ou uma correlação, vai sempre deixar uma assinatura, uma marquinha. E essa marquinha vai depender muito da percepção, do sentimento, da emoção, das memórias que você teve em relação de uma certa situação. Pode ser uma situação, pode ser pessoas, pode ser lugar, tá? E como é que funciona? Quando você interage com outra pessoa, essa pessoa entrou no seu campo quântico, você entrou no campo quântico dela, e aconteceu algum atrito, alguma situação que deu amplitude numa certa onda de psique. O que seria uma onda de psique? Um sentimento, alguma coisa que alterou teu estado inicial, tá? Quando acontece isso, você amplifica essa sua onda e muda totalmente o seu estado. E você passa a emanar outro tipo de onda eletromagnética. Quando acontece isso, você começa a liberar esse tipo de energia para o universo, que no caso seria Deus que ele fala, que os senhores e tal. E o universo, como ele lê ondas eletromagnéticas, ele vai devolver aquilo para você. Então, por isso que o Ho'oponopono, e essa parte que você fala de ser 100% responsável e tal, é tão quântico. Porque sim, você é responsável por aquilo que você emana. Então, se você tem uma condição dentro de uma correlação quântica, termina impactando, sim, na tua realidade. Eu não sei se deu para entender, acho que deu para entender, né? Tá? Então, é isso. Então, o que para os místicos pode soar, pode ser mais não acreditar em 2 senhores, liberar as memórias de amor, né? O mais puro amor do Rafael, né? Que eu falo que ele fala mais puro amor, né? Para os físicos, para quem é mais lógico, funcionaria dessa maneira.
E isso é uma questão da física quântica, sim, enfim, da equação de Schrödinger, dos diagramas do Richard Feynman. Não é a selva que está falando, isso já tem um histórico lá no começo do século XX, tá? Que se alongou, e obviamente depois, com o tempo, isso foi alterando algumas coisas que a gente vai ver nos grupos, enfim, tem muita coisa nova. Mas agora, voltando para o Ho'oponopono do nosso amigo aqui, o Ho'oponopono, você fala, né? Nós somos 100% responsáveis, enfim. Como a gente limpa essas memórias? Como que funcionam essas... Ótima pergunta. Existe todo um processo, existe uma petição inicial, pode ser a petição original da Morna Simeona, pode ser essa petição de divindade, limpe em mim as memórias que eu compartilho, com essa situação que eu compartilho com tal sentimento. Existe uma petição inicial e as 4 frases seguintes. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Depois eu explico que cada frase, o significado de cada frase. Como que funciona? Existe a mente subconsciente, que é o Mihipili, que é a criança interior, a mente consciente, a mente supraconsciente. Vamos dizer, então, a mente subconsciente é a criança interior. A mente consciente é a mãe. A mente supraconsciente é o pai, o Rani. E existe a divindade. Como que funciona esse processo de transmutação? Tudo começa da nossa mente consciente, da mãe. A mente consciente tem que decidir fazer a limpeza. Primeiro, a decisão é da mente consciente, que vai para a mente subconsciente, que vai para a criança interior. Da criança interior, esse pedido é enviado diretamente para o Rani, que é o pai, que o pai não tem qualquer interferência com as memórias, ele não tem ligação com as memórias, e o pai envia esse pedido de limpeza para a divindade superior, que analisa esse pedido. E como a divindade superior, Deus, universo, o que você acredita, é a mais pura benevolência, é o mais puro amor, né? Então, como funciona o processo de devolução? Realmente, a Deus, o universo, volta esse pedido para a mente supraconsciente do pai, que envia para a mente consciente, que é a mãe, e que envia para subconsciente, para a criança interior, que são as suas memórias. Por isso, o importante é você amar suas memórias. Você tem que amar suas memórias. Qual o significado, de forma que vocês possam entender de forma clara e objetiva, o significado das 4 frases? Sinto muito, você reconhece que você é 100% responsável por ter atraído essa situação. Mesmo não conhecendo a origem dessa situação, você trouxe essa situação com você. Sinto muito. E você pede perdão a Deus, você pede perdão a você e pede para Deus te ajudar a se perdoar. E você pede perdão à sua criança interior por não ter escutado ela, por ter abandonado ela, por ter esquecido ela. Aí eu te amo, você ama a sua criança interior, você acolhe sua criança interior, fala as suas memórias. Você não está mais sozinha, estou aqui com você, estou te amando. Por isso a importância de você amar suas memórias. E sou grato, e você agradece a oportunidade, você agradece a divindade, a oportunidade de você limpar e de você libertar as suas memórias e libertar você. Por isso que uma ferramenta muito importante, além dessas 4 frases, que existem várias ferramentas de limpeza, uma ferramenta muito importante é a seguinte: amo vocês, minhas memórias, pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Entendeu? Então, essa é uma ferramenta, além das 4 frases. Amo vocês, minhas memórias, pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Porque você está amando, e o sentimento de amor transmuta essas memórias no mais puro sentimento de amor mesmo, e as coisas começam a fluir. Não é um processo
do dia para a noite, não é pílula mágica, né? É um processo, é uma filosofia, é um processo que realmente exige dedicação. Se você fizer realmente julgar, criticar, ter o sentimento de não aceitação, aí não vai adiantar, não vai adiantar. Então, você tem que ser realmente fazer esse processo com a mais pura consciência do seu consciente, da mãe que faz o pedido para o subconsciente que é a criança, fazer esse pedido realmente que você quer mudar, entendeu? Aí esse pedido vai ser enviado para o universo, para fazer a escolha, mas era pura benevolência, então o universo sabe o que é melhor para você. Então, eu vou mais ou menos traduzir um pouco disso na física quântica, eu vou fazer. Não, por isso que a Hangout é o Ho'oponopono. Entendeu? Quando a gente fala do processo de passar uma coisa que é consciente e entregar na mão do inconsciente, a gente entra um pouquinho na neurociência, tá? É mais ou menos como o PNL. A gente termina com registrando algumas palavras, alguns sentidos, algumas percepções que iriam alterar o tempo. O Ho'oponopono, isso que você falou, não é de uma hora para outra, a gente precisa, até a gente romper essas sinapses, romper essas redes neurais, né, e a gente conseguir acondicionar a nova crença e isso virar um hábito, virar um paradigma. E aí a gente termina alterando. Quando você altera, né, alguma coisa, você muda o seu estado inicial, que é o que eu acabei de falar agora há pouco. Você mudando o seu estado inicial, você emana essa, digamos assim, essa energia, esses pacotes de quantum para o universo, e o universo devolve isso com a mesma proporção, enfim, aí sim a gente entraria na lei da causalidade, causa e efeito do universo, não é causa e efeito das nossas leis da física mecânica, da física clássica. Mas tem uma coisa muito interessante que perguntou e eu estou estudando bastante, uma coisa que a gente vai conversar bastante nos grupos e vamos conversar aqui também ao longo do tempo. Em 1994, houveram umas novas pesquisas, os novos estudos da física quântica, que vai além da física quântica lá no comecinho, quando a gente começa a falar sobre Einstein e Max Planck e Niels Bohr, toda aquela turma que sabia, que descobriu, né, a física quântica. Em 1994, um cientista que hoje é um dos tops de linha, vamos dizer assim, o Sirpenhaus, ele junto com um doutor Hameloff, eles estudam o que eles chamam da física da consciência. Mais tarde, agora, recentemente, quem adotou um pouco disso é o biocentrismo do Robert Lanza. E o que mais ou menos eles dizem? Eles dizem que é o seguinte: dentro do nosso cérebro, o nosso cérebro funciona da mesma maneira que a física quântica, que a mecânica quântica no universo, fora, tá? E que o cérebro, ele tem as mesmas propriedades de enviar essas ondas eletromagnéticas para o universo e ele se conecta por meio do efeito não local. O efeito não local é um dos princípios onde dois elétrons se correlacionaram, foram separados, e quando sofre alguma ação, o outro, mesmo à distância, ele termina sofrendo a mesma ação. Instantaneamente, né? Instantaneamente, não é nem por carta, nem por e-mail, nem por nada. Você bate nesse, que esse sente, o outro sente lá. Então, é assim como a gente se comunica com o universo, porque é muito fácil você dizer assim, né, deixe que o universo indica o que é melhor para você. Obviamente que dentro de tudo isso, dentro da física quântica, quem está lá, seria o que a gente chama do duplo quântico, que nada mais é do que uma possibilidade que está além do espaço-tempo. Então, você me perguntaria assim, Selva, nós somos Deus?
Então, nós estamos sabendo tudo o que acontece com a gente? Eu responderia, é bem por aí. Né? Eu sei que é um pouco complicado de entender, né? Parece filme, aquele filme de ficção científica, mas é isso. É isso, é verdade. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu Ho'oponopono aliado à física quântica. Né? E que mais você tem? Não sei se vocês conhecem a história do Ho'oponopono. Sim, é interessante contar isso, é muito interessante. O Ho'oponopono é uma filosofia havaiana, iniciou uma filosofia Huna, que antigamente, nos primeiros, quando eles praticavam o Ho'oponopono, era como se uma comunidade toda se perdoasse, eles faziam um ritual de perdão, e através de um padre concediam perdão a cada um dos membros da comunidade. Daí a Morna Simeona, que era uma kahuna, que quer dizer guardiã dos segredos, ela foi idealizadora nos tempos de hoje, do Ho'oponopono, da identidade própria, não havendo mais a necessidade de um padre fazer essa cura, esse perdão, porque cada um em si pode fazer esse perdão. Então, o principal aluno da Morna Simeona, que já faleceu, foi o Dr. Hyonen, que está vivo ainda, e que ele curou uma ala, ele é um psiquiatra, que ele curou uma ala de um hospital psiquiátrico lá no estado do Havaí, e onde ele simplesmente não teve contato nenhum com os doentes mentais, né? Ele não teve contato nenhum. Esses psicólogos que passavam por lá, antigamente, duravam 2, 3 meses, ele exigia uma sala particular, onde ele simplesmente lia o prontuário de cada um dos doentes, né? E por meio das frases, ele só falava, eu te amo, sou grato. As duas palavras que ele falava, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, ele não utilizava. Eu te amo, sou grato, porque ele reconhecia nele que ele, de alguma forma, ele atraiu aquela situação, aquela doença para ele. Então, ele limpava nele o que ele sentia através dos prontuários. E isso, automaticamente, como eu expliquei no começo, como as memórias são compartilhadas, isso depois de 3, 4 meses, os enfermos, os doentes, começaram a ter melhoras, alguns já não precisar mais de como chama, que prende a pessoa fica presa na perna, de correntes, alguns tiveram altas, e depois de 4 anos, esse hospital fechou. Dizem que teve um caso que não conseguiu. Isso. Não conseguiu curar. Percou só por 2. Para mim, ele já está com crédito. Ele já curou vários, está acreditado. Então, essa foi a história, assim, inicial do Ho'oponopono, daí o Dr. Hyonen está até hoje. E aí teve um americano que fez um estudo. Isso, daí foi não lembro o nome dele, só sei que depois veio o Joe Vitale, e aí o Joe Vitale fez aquele livro Limite Zero. Depois teve o Marco Zero. Isso, Marco Zero, que fala bastante sobre essa técnica, ele foi lá e se aprofundou bastante, enfim, eu sei que ele entende já bem do negócio do Ho'oponopono. Aí o Ho'oponopono está sendo difundido, entendeu? É uma ferramenta, o Ho'oponopono ele não elimina qualquer sintoma que talvez você tenha, que você está passando por psicólogo, psiquiatra, ele não elimina, é uma ferramenta que ajuda na limpeza das memórias. E, então, não elimina qualquer tipo de tratamento que você esteja fazendo. Existe uma outra técnica de limpeza, que é a respiração Ra, que você respira 7 vezes, não 7 segundos, 7 vezes no seu tempo. Você respira 7 vezes, você pode começar a limpeza, a petição e depois as 4 fases fazendo a respiração Ra. Você respira 7 vezes, segura 7, solta 7 e segura 7. Isso é durante os 9 ciclos. Essa é a respiração Ra. Então, respira 7 no seu tempo, segura 7, solta 7 e segura mais 7.
existe também a limpeza da água solarizada azul, e tem várias outras ferramentas também. Então, essa é a história inicial do Ho'oponopono. E, então, é muito necessário, assim, primeiro ponto, reforço, a decisão é da sua mente consciente, é você ter o seu racional realmente tá disposto a limpar. Isso vai para a sua mente subconsciente, que é a sua criança interior. Por isso que você tem que amar a sua criança interior. Porque de algum momento, que nem a Cel contou, em algum momento, você abandonou essa criança. Porque agora, falando um pouco da física quântica também, Salvador, a nossa essência é o mais puro amor, a mais pura prosperidade, abundância, saúde, felicidade. Essa é a nossa essência. De alguma forma, durante a vida, nós fomos adulterados através de crenças, paradigmas, que são as nossas memórias. Sim. Então, nós nos esquecemos da nossa essência. Nós abandonamos a nossa criança interior. Nós não escutamos mais ela, nós esquecemos. Ela deve estar lá toda encolhida, toda assim, magoada, que são as nossas memórias, toda triste, entendeu? Então, a gente não deve julgar se é bom ou se é ruim. Então, a gente não deve julgar as nossas memórias, a gente deve acolher elas e amar, entendeu? Isso vai ser transmutado em mais pura luz. Essa memória, assim, de medo, de amor, vai ser transmutada na divindade em mais puro amor, e isso vai se dissolver, vai se eliminar. Sim. E falando nessa questão de você chamar a responsabilidade e tal, isso na física quântica é o que a gente chama de correlação quântica, tá? É quando você emana um pedido, você quer uma correlação com alguma situação, ou porque você quer comprar alguma coisa, ou porque você quer ter alguma coisa, porque você quer um emprego, ou por alguma coisa assim. E aí você termina pedindo, o universo faz aquele match, parecido com aquele Tinder, né, que fica procurando a pessoa, né, aquele encontro e pá. E aí, o que acontece? O universo fala assim, bom, tô fazendo match, achei uma pessoa que aceitou que você fazer terapia com você, por exemplo, no caso do Rafa é terapeuta, e aí ele fala assim no universo, estou sem clientes, me manda uma pessoa que eu possa ajudar. Aí o universo vai lá, faz aquele match, vê, assim, aqui em São Paulo, legal, tá, e tudo isso. E aí ele traz a pessoa, tá? Então, na verdade, quando você diz assim, você é 100% responsável por aquilo que você faz, que você fala, e por aquilo que as pessoas fazem e falam quando você está naquela relação. Ou seja, tudo que está ao seu redor, tudo que seu vizinho fala, tudo que ele fala para mim, eu sou responsável. Às vezes eu sou responsável por te conviver, né? É verdade, é verdade. Eu sou responsável por tudo que ele me fala, tudo que acontece aqui. Todo o resultado, por quê? Porque isso eu já pedi. E nota, o meu duplo quântico já está sabendo de tudo lá na frente. Então, seguinte. E aí é importante, sabe, por exemplo, uma coisa que é muito importante, quando eu atendo em terapias de regressão a vidas passadas, quando eu estou conversando com a pessoa, quando eu estou fazendo uma amnésia, eu tô limpando em mim. Sim. Que trouxe aquela situação para mim. Porque todos os terapeutas sabem, as pessoas quando procuram um terapeuta, que realmente elas estão com problemas. Então, somatizando de uma maneira. E às vezes, e o Dr. Hill nem fala, tem artigos que ele fala que é o seguinte, às vezes o terapeuta acha que ele tem que ajudar os outros a se curarem. Os terapeutas têm que ajudar, eles têm que curar a si mesmo. Em relação àquilo. Exatamente. Porque nós escutamos de tudo, de todo tipo de situação. Isso de alguma forma E aí que entra novamente o lance do campo. Isso. Porque você está deixando entrar aquelas energias no teu campo, e se você... Aí que vem o segredo. E isso está no curso de Milagres também. Para quem estuda o 100, um curso de Milagres, que é fantástico, eu super recomendo. É a primeira prática, que é o seguinte: isso não dê importância para isso, porque quanto mais importância você der, quanto mais você abre a tua psique, mais oscilação você está dando para aquela onda. Então, aí termina de alguma maneira ou outra, te
ou tirando a tua energia, ou te impactando de alguma maneira, que pode ser positivo ou negativo. Não, isso é legal, isso é verdade. Então, quem é terapeuta mexe, e não somente para quem é terapeuta, a pessoa que trabalha muito com o público, o pessoal que trabalha no hospital, todas as pessoas que lidam com muita gente ficam expostas a esse tipo de coisa. Então, o Ho'oponopono é fantástico para tudo isso. Né? Uma pergunta, depois a gente vai responder aqui, não sei se... Sim, uma pergunta, que às vezes as pessoas devem estar pensando, como sei que o Ho'oponopono ajudou? A partir do momento que você está em paz. A partir do momento que você não se identifica mais com aquela situação. A partir do momento que você se identifica com a situação de raiva, por exemplo, você entrou nesse contexto, você se identificou com essa raiva, e você entrou no contexto, então você faz parte dela. A partir do momento que você não se identifica mais, que não passa a ter mais lógica, não passa, você não dá importância a isso, não te impacta mais, entendeu? Então você limpou, entendeu? Então a representação mental de uma pessoa em relação a mim, se não me afeta mais, eu não me identifico com o problema, ou é o que ela pensa de mim, mas não é o que eu sou. Então, nesse momento, quando você se sente em paz, tranquilo, sereno, você realmente limpou uma memória. Mas isso sim, não é uma memória. Não, e isso acontece muito, Rafa, sabe quando? Às vezes, por exemplo, quando a gente está assistindo um programa de uma pessoa, ou a gente está vendo uma atriz, um ator, que a gente nem conhece a pessoa, e aí a gente pensa, eu não gosto, ele é antipático. A pessoa nem conhece. Já se identificou. A pessoa não conhece, nunca ouviu falar, nunca trocou um bom dia, boa tarde, boa noite. E aí já deu importância para aquilo, já se impactou com aquilo. E aí não sabe nem dos bastidores, né, que essa pessoa fez. Nem sabe. Mas isso é natural. É natural. Isso é natural, isso acontece, inclusive em qualquer lugar. Você vai no supermercado, você vai em qualquer lugar, ou nos lugares também. A gente já não me sinto bem naquele lugar. Né? Ou então o meu santo não bate com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquela situação. Entendeu? E aí, o negócio é usar o Ho'oponopono até você já sentir que você não tem mais aquela carga, né? Aquele peso, aquela coisa. Exatamente. Mas, enfim. Antes de começar você quer responder já os meninos? O Denilson aqui está favorável. Eu só vou. Oi, Denilson. Bom, Denilson, te trocou algumas mensagens aí, até falando no celular, é um prazer, viu? Eu até combinei com a Selva que nas próximas semanas, ou de 15 dias, vou falar do Ho'oponopono trazendo alguns assuntos, por exemplo, saúde, prosperidade, como aprender a fazer as petições, que é uma dúvida do Denilson agora. Sim. Então, eu vou de 15 dias, eu combinei com a Selva, vou fazer uma live falando sobre assuntos pontuais que você pode usar o Ho'oponopono. Ok? Sim, ele está falando quanto a forma do Ho'oponopono. Porque algumas pessoas defendem que as 4 frases mudam o que você... Jaqueline, Luísa, Denilson, Luísa... Ele fala da petição inicial também, se a petição inicial é obrigatória, vamos dizer assim. Nada é obrigatório, tá? Você faz... O Ho'oponopono está diretamente ligado a psica quântica, totalmente. Aliás, a psica quântica está ligada a tudo. Sim. Ela tem muito mais propriedade para falar disso do que eu. Sim, a física quântica, ela veio para resolver problemas. Então, assim, todos os problemas... O primeiro problema, se você tem noção, o primeiro problema foi a criação do universo. Antes do universo acontecer aquele tudo, do Big Bang, do átomo primordial, lá do Lamaitre, enfim, antes de tudo ser físico, antes foi onda. Então, antes foi uma informação. Então, ela veio e ela existe para resolver os problemas que nós temos entre a essência, que seria Deus, né? Deus, a força, o vácuo quântico, como vocês quiserem chamar, e a parte física, que somos nós. Então, ela está aí intermediando. Ela é uma ferramenta para a gente chegar, obviamente, e expandir a nossa consciência. Então, sim, tem tudo a ver com tudo. Sim. Denilson, a petição inicial é indispensável? Então, a petição inicial, Denilson, é uma ligação sua direta com o divino, quando você faz a petição inicial. Você pode fazer sim, você pode praticar o Ho'oponopono sem fazer a petição inicial, mas ela é tão bonita, né? É linda, ela é comprida, longa pra caramba, né? Tipo assim, é uma conexão
quando você faz, eu recomendo você fazer a respiração rápida primeiro, respirar 7, segurar 7, soltar 7, segurar 7. Um ciclo de 9 vezes. Fazer a petição inicial, Divino Criador, Pai, Mãe, Filhos em um, se eu, minha família, meus parentes ancestrais, ofendemos a Ti, sua família, seus parentes. É uma petição, desde o começo, nós pedimos seu perdão, deixe, que eu não tenho agora de cabeça, deixe isso limpar, purificar, transmutar em mais por a luz, e assim está feito. Quando você diz está feito, é a frase, porque está feito. A petição inicial, assim, eu recomendo fazer, porque é uma ligação direta com o divino. E depois você usa divindade, limpa em mim os sentimentos de tal, que eu possa estar contribuindo com essa situação em minha vida, e depois, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso fazer depois de uma live, às vezes só falando das petições iniciais, e quais são as petições. Também tem uma petição de purificação, tem a petição de perdão, tem várias. E tem as ferramentas. Tem as ferramentas. São mais legal. As ferramentas. Tem uma ferramenta... Tem o colibri, não sei se você conhece o colibri. Colibri para prosperidade. Colibri. Tem o Gotas de Orvalho, que é fantástico. Meu, Gotas agora funciona. Aloha, Havaí, a palavra Havaí é uma ferramenta, você fala Havaí. E Aloha também. Aloha também. Por isso que eu falo sempre para vocês, tá, gente? Aloha o tempo inteiro. Agora tem ferramentas para sua criança interior. Jujuba. Os M&M's. M&M's. Aquele pretzel é uma ferramenta. Chocolate quente é uma ferramenta. Gente, tudo isso que o Rafa está falando, tudo tem fundamento na neurociência também, tá? Isso. O chocolate quente, principalmente, ele libera serotonina, né? Então, ocitocina e serotonina, isso. E aí ele libera e te dá aquela sensação de bem-estar, sabe? Aquela sensação de alegria, de bem-estar. Então, tudo isso que ele está falando não é uma coisa mística porque, obviamente, isso veio, gente, pra vocês terem noção, uma tribo. Isso veio dos Kahuna, veio de uma tribo que não sabia, não tinha consciência do que é neurociência, física quântica, física clássica, nada disso. Isso veio da essência, isso veio do todo. A essência, o todo, etc. Tudo isso é aquela informação que veio antes, que está na física quântica antes de tudo acontecer. Antes de tudo nascer, né? E essas ferramentas, complementando, é uma maneira de você driblar o seu ego. Entendeu? É uma ferramenta de você driblar o seu intelecto. Porque o intelecto está toda hora querendo decidir por você. Entendeu? O seu ego está toda hora querendo ter o controle. Que não é o intelecto, quando a gente fala intelecto de estudo. Isso. O intelecto diferenciado, tá? O intelecto que ele fala é a razão. Isso. Aquela vozinha que fica lá, olha, isso não vai dar certo. Não é por aí. Tipo, olha o que vão falar, olha o que vão dizer. Isso é tudo memórias, crenças que a gente vai tendo ao longo da vida. Por quê? Porque a gente vai definindo a nossa personalidade. E a nossa personalidade é a memória do ego, que é essencial para certas coisas também. Não vamos somente colocar, porque é muito fácil você culpar o meu ego. Não é bem assim. Mas, enfim, serve como o serve como uma ferramenta fantástica para limpeza de ego, para você ter unificação com o eu interior, enfim, tudo isso. O Denilson fez uma pergunta importante. E quanto à nova forma do Ho'oponopono, que algumas pessoas defendem que as 4 fases mudaram, o que vocês pensam disso? Eu fiz uma formação, não sei se vocês conhecem, com a Regina Tavares. Eu tive um retiro em 3 dias com a minha esposa lá. Isso foi perguntado para ela. Não tem nenhuma evidência, porque as 4 frases partiram da Morna Simeona, que transmitiu para o Dr. Villain. Não tem nenhuma evidência do Dr. Villain, através de canalização da Morna, que mudou isso. Sim. Então, eles falam agora do transmuto, eu aceito. Eu aceito. Então, não tem nenhuma evidência que essas 4 frases mudaram. Então, não tem nenhuma evidência. Então, não tem nenhum registro que partiu da Association, do Dr. Villain, que isso mudou, não tem nenhum registro. Então, no meu ponto de vista,
Ho'oponopono continua sendo aquelas quatro frases que eu me concordo. Assim, É. eu aprendi o Ho'oponopono, essa é uma maneira como você aprende. Eu aprendi o Ho'oponopono assim, funcionou assim comigo. Eu não fiz questão de mudar. Inclusive, até lá no grupo, o pessoal também me perguntou isso, acho que foi a Flávia Fonseca, beijo, Flávia, que também é uma excelente terapeuta. Ela me perguntou, Céu, você viu que mudou? Só que eu decidi não alterar, tá? Até porque não está nos livros, não tenho registros, e eu, nesse sentido, sou mais chatinha. Então, eu falei assim, vou manter esses 4, que foi o que eu aprendi, mas, de repente, se a pessoa aprende esse novo modelo e funciona... Exato, isso que eu ia falar. Se faz bem para você, se você se sente em paz, não tem problema. Olha, eu vou te falar... Daiana, legal, legal. Foi ótima a live de vocês semana passada, viu? Bacana mesmo. Verdade. Deixa eu falar aqui uma dúvida da Carol, que a Carol não pode assistir a gente. Beijo, Carol. E ela falou assim, eu tenho uma dúvida. Duas, na verdade. Primeira, no processo de limpeza que faço sempre para tudo e para todos, pode ser sempre o mesmo? É o mesmo processo de limpeza? Não entendi. No processo de limpeza que faço sempre, para tudo e para todos, pode ser sempre o mesmo? Para tudo e para todos, não. Tem que ser para ela. Primeira pergunta é isso. E aí o processo é isso. Divino Criador, limpa em mim todas as memórias, crenças, bloqueios, julgamentos que tenho com fulano. Isso, com fulano, com a situação. Com a situação, lugares. Se você pode fazer, assim, antes de você sair de casa também, divindade, limpa em mim qualquer situação, problema que eu possa enfrentar durante o meu dia de hoje. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você faz quando você acorda. Essa é muito bom. E depois ela fez uma outra. E ela quer saber se sempre tem que usar as 4 frases. Se é necessário usar as 4 frases. Inicialmente, sim. Inicialmente, isso eu também aprendi lá com a Jana Tavares, inicialmente, sim. Depois, quando você se sentir em paz, você pode só usar eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Porque assim, gente, deixa eu deixar uma coisa clara. Essa paz, ela existe, tá? É inerente do ser humano. Sim, mas chegar nessa paz por meio do Ho'oponopono. Certo. Funciona, tá? Eu tô falando por experiência própria. E o que é legal, para quem já não estudou, né, o curso Milagres, ou para quem já ouviu falar do David Hawkins, para quem já ouviu falar na Elaine Orives, né, David Elaine, quando você atinge essa paz, quando você atinge esse estado de paz, de alegria, enfim, você chega numa emissão de eletromagnetismo alto, que seriam aquelas ondas Hertz, né? E quando você atinge isso, você, não somente para você, senão você já entra na consciência do todo. Sabe aquele papo que todos somos um e que o que acontece comigo acontece com o outro? O Ho'oponopono te ajuda nisso. E é muito interessante você chegar nesses estados. E o que eu mais quero dizer é que funciona. Eu não sou uma pessoa, hoje eu não sou uma pessoa mística. Hoje eu sou uma pessoa que eu pratico e faço meus estudos, funciona ou não funciona? Ou é 0 ou é 1. E eu assino embaixo. O Ho'oponopono, ele funciona. Eu não utilizo mais as 4 frases. Não, eu só limpo minhas memórias, que eu acho fantástico. Você não te ama, sou grato? Não. Eu só limpo as memórias o tempo inteiro. Limpo as memórias que eu compartilho com tal coisa. Para mim é suficiente. Isso, exatamente, que nem a resposta do Denilson. Se for assim funcionar, eu acho que a tua mente, seu cérebro funciona, né? De novo, a neurociência entrando no meio do lance. O que amansar aquele teu estado de impacto, aquele teu estado, aquela carga, aquele peso, é o que funciona. Por exemplo, tem gente que gosta muito da água solarizada. Eu também tomo. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu faço. Tem um copo lá, né? O copinho eu sempre... Porque a água, ela tem propriedades únicas no universo, tá? A água, ela assimila tudo. Como você colocar a água e aonde você colocá-la, ela fica. Por isso que ela é tão importante e tão vital, não somente para o ser humano, como para outras, se é que existem, né? Outras civilizações lá para fora, né? Será que existe? Não, se tem eu acredito assim, se tem outros planetas que têm água, por que não? É lógico. Não, vai ter água à toa? É a oportunidade dela, né? Não existem ET, mas que elas vai. Então, enfim.
Mas a água, ela se amolda e ela, para quem viu aqueles estudos do Masaru Emoto, ela se comporta de acordo com a nossa intenção. Então, faça o teste em casa, pegue um copo d'água, não precisa ser azul solarizada, pegue um copo d'água, coloca toda a intenção que você quer nesse copo d'água, quero ser próspero, quero ser rico, quero ser isso, quero ser aquilo, e bebe todos os dias, aí depois você me conta. E tem outro ponto também, se ela falou da intenção. Se você não tiver um jarro azul, você coloca a água, solta assim, está solarizada. Aí você dá a intenção para a água. Isso eu aprendi também. Gente, incrível. Eu fiz uns testes, muito engraçado. Eu não cheguei a fazer o exame no laboratório. Mas, assim, a nossa água, vocês sabem que ela tem muito... Não é flúor, muito flúor. E você, com a intenção, você consegue limpar. E ela passa a ter um gosto completamente diferente. A água fica mais adocicada. E a água azul solarizada, a gente tem um gosto completamente diferenciado. E não só para beber, assim, para cozinhar, para limpar o ambiente. Eu tenho um bonsai lá no eu moro, eu coloco um bonsai, né? Então, é fantástico essa casa. Deixa eu ver, a Heloísa, Rafa, minha guriazinha, todos os dias ando ali, me abraça e diz, te amo, mamãe, depois. Ah, legal, Heloísa, legal. Já acostuma a sua guriazinha a praticar o Ponopono, viu? Denilson, a ferramenta do colibri, muito interessante. Interessante. Tem um livro que a Cielo até disponibilizou, um livro do Ponopono, que fala do colibri, que teve uma pessoa que lhe mandou um e-mail do Dr. Violém, querendo saber sobre prosperidade, e entrou um colibri. Daí entrou um colibri na sala dele. Aí ele foi pesquisar o que quer dizer colibri. E colibri quer dizer prosperidade. Aí ele contou essa história para o Dr. Violém, aconteceu isso, eu fui pesquisar, colibri quer dizer prosperidade. E o Dr. Violém falou, então a resposta, então você recebeu sua resposta. Inclusive, não somente isso, né? O arquétipo do colibri também significa isso. Exato. Então, ele já tem essa força inerente à prosperidade, à abundância, enfim. Eu faço o Ponopono todos os dias, Luísa. Só que eu ouço e vejo o vídeo. Seria a mesma coisa? Luísa, o que você sentir bem, entendeu? Quando eu durmo, não todos os dias, mas eu escuto o áudio do Ponopono e tal, e faço diariamente a limpeza. Então, eu gosto de manhã. Para mim, ele funciona de manhã. Eu acho que de manhã, quando você acorda bem disposta e tal, eu geralmente faço a limpeza pro dia inteiro, que nem o Água já faz pro dia inteiro. E uma coisa que eu ia falar, enquanto você fica vendo isso, tem mais perguntas. Uma coisa que ninguém perguntou e eu vou falar é sobre a respiração Ra. A respiração Ra, assim como qualquer outra técnica de respiração, ela serve para baixar a nossa frequência, a nossa, digamos assim, a nossa oscilação, não até a frequência também. A gente passa a estar do estado de vigília, né, para outras ondas, né, ondas alfas, tetas, e aí vai. E isso é muito importante, porque é desta maneira que a gente se desconecta da nossa 3D. Isso. E é nesse instante que você vive a plenitude, o que se chama de plenitude do ser, tá? Tem um doutor que eu adoro, eu acho fantástico, chama Joe Dispenza. Nos Estados Unidos ele é top desde, acho que da época dos anos 80, 90. E ele é um cientista, e ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre meditação, e a meditação, na verdade, você altera a tua frequência, você está em outro estado, você não está mais no estado de vigília, você já não se importa mais com o ego, você não se importa com o que está acontecendo, e aí as pessoas, quando você baixa a frequência respiratória, fica muito mais fácil você chegar lá. A mesma coisa aqui, por que eu devo meditar de olhos fechados? Porque você, a maior captação da informação que a gente tem é pelo globo ocular, pela nossa visão. Então, quanto mais você se desconectar disso, quanto mais você já não está dando importância e atenção a fatos que estão acontecendo no redor. Então, aí que você se despe, né? De tudo isso, e aí você consegue trabalhar com a meditação. Outra coisa, na respiração Ra, pelos ensinamentos, é pelo nariz. Você inspira e expira pelo nariz. Outra do Denilson, que é legal. E também deixa eu te falar outra coisa.
não necessariamente a respiração rápida. Existem outro tipo de respiração, outro tipo de técnicas que também funcionam, porque o ideal aqui é você baixar sua frequência de ondas no cérebro. E através da respiração, a gente faz não somente o lado inconsciente, quanto o físico. O corpo, ele relaxa. Por isso que quando você coloca aquelas meditações, né? Não, mas as meditações normais, o pessoal diz assim, as guiadas, o pessoal fala assim, respire, inspire lentamente, conte até 7, 8, 10, 15, relaxe o corpo. É por isso, tudo isso tem um fundamento físico, tudo isso tem uma explicação científica. Não é à toa que isso está aí e que funciona. É verdade. E o Denilson perguntou, as repetições são 108 vezes, Denilson? Isso assim, isso está muito viralizado na internet, Japamala, 108 vezes. Você pode fazer uma vez com uma total intenção, com total emoção, do que fazer 108 vezes de forma automática. Entendeu? Então, isso não importa. Você pode fazer 10, 15 vezes, entendeu? Então, você pode ter o Japamala, isso viralizou na internet, alguns acreditam. Mas se você fizer de forma mecânica, não adianta nada. É intenção. Você colocando a intenção 1, 2 vezes, já funciona. Né? Você falando, eu tenho uma oração que sempre falo de manhã, antes de sair, já até coloquei no Instagram, coloquei em todo lugar, que diz assim, universo, estou disposta a receber tudo aquilo que você está disposto a me dar. E para mim aquilo funciona. Pim. Né? Não tem aquela das barras de Axis? Não vou lembrar. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu uso o seguinte, hoje eu me abro para um campo de infinitas possibilidades que é a minha vida. Assim, mas tem que ser natural. As palavras têm que fazer sentido para você. Isso. Se elas não fizerem sentido para você, se para você blá, 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 você só vai estar gastando energia falando demais. Eu uso o meu nome, Rafael Martins Ativo. Você é um ser único, especial e extraordinário. A partir desse momento, cada dia de vez, aí eu tenho todo um... Mas é natural, flui, entendeu? Sim. Hoje eu me abro para um campo de infinitas possibilidades que é a minha vida. É claro que dependendo da sonoridade, porque os sons também são arquétipos, dependendo da palavra em si, aquilo faz um sentido diferencial, entendeu? Então, por exemplo, quando você fala de campo de possibilidades, quando você fala da providência divina, se você for ver todas as obras do Joseph Murphy, ele fala 80% na providência divina. Por quê? Porque aquele conjunto de palavras, a palavra-chave, fazer sentido para ele. Então, de repente, quando você fala em Espírito Santo, quando você fala em Amém, Aleluia, de repente tudo isso faz um sentido para você, e talvez para mim não faça. A minha aloha é o meu sentido, mas para outra pessoa não. Então, quando você fala, aquilo tem que fazer um sentido para você. E é a mesma coisa que qualquer outro tipo de arquétipo, tá? É verdade. Deixa eu ver. Yoga, a Luísa falou que faz yoga eu não faço, mas é um termo maravilhoso. O Denilson também fala que yoga é maravilhoso, abre várias portas. Não tem mais nada, é isso. Assim, a respiração eu faço bastante, assim, mas assim, eu procuro. É importante você fazer com o seu plexo solar, mas eu procuro fazer sentindo o meu coração, como se o meu coração tivesse. Como eu faço a respiração rápida? Como se o meu coração estivesse respirando, inspirando. Eu intenciono a partir do meu coração. É o jeito que eu faço. Sim. Que me deixa calmo, que abaixa as minhas frequências cerebrais. E aí, a partir do momento que você abaixa as frequências cerebrais, a Selva pode até complementar, você consegue inserir no seu subconsciente, você abaixa aquele nível crítico seu, aquele fator crítico que impede que na sua mente racional que é alguma coisa, mas a mente inconsciente, que às vezes você nem sabe a crença, fala, imagina, você não vai conseguir isso, entendeu? A partir do momento que você abaixa umas ondas teta, você consegue, o seu racional não tem mais a capacidade de pensar. Aí você consegue inserir programações. Entendeu? Isso, foi totalmente do assunto, isso, a auto-hipnose ajuda bastante nisso também. Que a gente pode falar um outro dia, né? Pode falar. A gente pode falar.
Luísa faz uma demonstração do respiratório de 7. Inspira, é isso, Luísa. Você inspira 7, não em 7 segundos, no seu tempo de 7. Isso. Inspira 7, segura 7, solta 7, e com o pulmão vazio, segura 7. É isso, um ciclo de 9 vezes. Aí você faz a petição, aí sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Na verdade, assim, o 7, se você não quiser 7, porque você acha que 7 é muito tempo, pode começa isso, com 4, isso, começa com 3, isso, depois até você chegar no 7. Isso. Por isso que eu falei 15, 20, porque tem algumas técnicas diferenciadas, eu já vi uma delas, que você tem que inspirar em mais rápido, segurar bastante e soltar mediano. Mas por quê? Porque tudo isso tem um fundamento no cérebro, um fundamento fisiológico, cérebro, entendeu? Mas faça como você se sente bem. Eu gosto de fazer a respiração Ra com isso. Não, isso é importante. Que é a... Eu não sei como é o nome disso. Tipo, você faz um... entrelaça. Entrelaça. Isso aqui é onda quântica. Não, mas isso aqui, fora o logo da onda quântica, aqui também tem uma explicação. É importante isso. Isso aqui é a vesica Pisces, que para a geometria sagrada é o fundamento do espírito com, digamos, a onda e a partícula. É o fundamento quando tudo nasceu. Quando, o caso seria o princípio da complementaridade do Niels Bohr, que tudo é onda e é partícula e tudo é possível, tudo num só. Tá? Então, na geometria sagrada, chama vesica Pisces. Eu não lembro agora, que quem fala bastante sobre isso é a Regina. A Regina, hoje, ela é ícone do Ho'oponopono, então eu aconselho quem gostou e quiser se aprofundar bastante, esse é o tema principal dela, né? Ela é psicóloga, tem uma coisa, ela fala bastante. O Rafa também aqui, a partir da semana que vem, eu acho que ele já vai estar com o canal dele, vai falando muito sobre o Ho'oponopono. Aí semana que vem eu vou estar no avançado da Dieta Vale, eu fiz o inicial, eu vou estar no avançado, porque no inicial você trata da sua criança interior, e no avançado você trata da sua mãe e do seu pai, sua mente consciente e sua mente superconsciente. Na verdade, é o id, ego, superego, o Freud, né? O Freud falava e tal, né? Mas é outra questão. Mas aí é bom o Rafa ir lá, fazer tudo, trazer tudo para vocês, né? Passar tudo para vocês lindo, né? Mas de 15 dias eu falei como negociar, vou trazer aqui algum assunto específico. Se depois vocês vão dar conta, quiserem falar, se quiserem falar. Comentar aqui embaixo do vídeo também, o vídeo vai ficar à disposição, as pessoas que estão entrando novas, se tiverem dúvidas sobre Ho'oponopono, regressão de vidas passadas, enfim, várias terapias, o Rafa aqui, ele conhece bastante, eu trago o Rafa novamente para conversar sobre isso, tá? Aí, se vocês quiserem um assunto específico, você poderia falar do Ho'oponopono sobre saúde? Daí a gente vem, a gente aborda o assunto, a gente faz a petição inicial junto, eu explico um pouco, depois a gente faz o encerramento, a gente faz a petição de conclusão, entendeu? Existe todo um processo envolvido. Então tá bom, gente. Bom? A gente vai ficando por aqui, agradeço a todo mundo, Denilson, vamos aqui, quem tá aqui. A Heloísa tá sempre aqui, né? A Heloísa sempre tá, vamos embora, beijo. Denilson também é fantástica, a Leila Cristina, seja bem-vinda, Leila Cristina. Quem mais? A Dayana. Tem outra Heloísa aqui também, eu acho. Heloísa Andrade, gratidão. Dayana, Denilson. A Zilda, enfim. A Jaqueline, gratidão, Jaqueline. O pessoal novo que está entrando no novo grupo da Onda Quântica. Eu queria já aproveitar e deixar aqui. Vou deixar um link embaixo para quem quiser entrar, convidar, enfim. Eu estou dando um curso, vou dar um mini curso chamado Conexão Quântica, que é o comecinho para vocês começarem a entender um pouquinho sobre a física quântica, o universo, como é que a gente se conecta, por que a física quântica está entre nós, né? E, obviamente, sempre com uma prática, né? Nunca, assim, não somente falando, mas na prática, né? O Rafa fez parte do primeiro Onda Quântica, ele ainda está em todos, né? Já está em todos.
Mas ele fez umas práticas das borboletas, dos caos, enfim, que foi muito divertido, e aí vocês vão entender como o universo funciona e como a física quântica chegou para resolver problemas nossos. Na semana que vem, eu estou aqui com a Ieda Salles. Na verdade, ela não vai estar aqui, a gente vai fazer distância, porque a Ieda é de BH, tá? Um beijo para o pessoal de Belo Horizonte. E eu vou falar com ela sobre mindset e mente milionária, que agora está bastante em voga, né? Ela teve num evento que teve agora esse fim de semana, sobre a mente milionária, então ela vai falar um pouquinho sobre prosperidade, dinheiro, tudo que a gente gosta, né? A gente gosta também. Olha, a gente tem que falar o Ho'oponopono pro dinheiro também. Vamos marcar, a gente fala assim, como te fala, marca uma live. Tá bom, gente? Então, super bem. Então, para finalizar, eu olho cada um de vocês com os olhos mais por amor. Tá bom? Okay. Super beijo, gente. Gratidão por tudo. Aloha. Como?